Nascido em 1935 e falecendo em 2018, Isao Takahata é um dos maiores diretores da história da animação. Aos 9 anos, Takahata e sua família sobreviveram a um ataque aéreo nos Estados Unidos à cidade de Okayama, que foi um evento extremamente importante em sua vida e que o inspirou a fazer um clássico do cinema, do qual eu não gosto tanto, mas que a maioria das pessoas que assistiu pensa o contrário, que é o Túmulo dos Vagalumes. Takahata teve uma vida bastante difícil, diferente do que a maioria pensa, e passou por uma série de perrengues em sua vida como animador, incluindo o fracasso do seu primeiro longa-metragem The Great Adventure of Horus, Prince of Sun, de 1968. No entanto, seu desejo de expressar mensagens por meio de suas animações foi o que o fez firme e capaz de criar inúmeras obras-primas, que incluem Memórias de Ontem, O Conto da Princesa Kaguya e o anime que iremos tratar neste vídeo, a nossa obra favorita dele, Akage no Eni. O anime de Eni é uma adaptação do livro Anne de Green Gables, escrito pela canadense Lucy Maud Montgomery. O anime de Eni foi produzido pelo estúdio Nippon Animation, que ele estava em parceria com o World Masterpiece Theater, que buscava adaptar livros famosos em formato de anime, como é o caso de Eni. Eni foi originalmente exibido pelo canal de televisão TV Fuji e durou de janeiro a dezembro de 1979 com 50 episódios fechadinhos. A nossa história com Eni é bastante interessante, até porque o nosso primeiro contato foi com o livro mesmo, da autora canadense, de 1909, e a gente leu ele pela escola. Foi um dos livros que a nossa escola recomendou a gente ler, na verdade que obrigou a gente a ler para poder fazer um trabalho e tudo mais. E é interessante porque esse tipo de obra que as pessoas me fazem assistir não costumam ser as que eu mais gosto, até porque o que eu mais gosto é procurar as obras por mim mesmo, sabe? Que chamam a nossa atenção. Sim, e mesmo que eu não saiba nada sobre a obra, tipo, não saiba da sinopse, só pelo fato de eu mesmo escolher vê-la já é mais interessante pra mim do que ver uma recomendação forçada. Mas ainda assim, Eni foi de longe o livro que eu mais gostei que eu li da escola, entre vários outros interessantes, Mágico de Oz e mais alguns outros. Eni foi uma experiência extremamente bacana e ver em formato de anime uma obra já tão querida por mim me chamou muita atenção, e ainda com direção do Isao Takahata, que fez 2 filmes que a gente ama, o A Morte por Polo e O Conto da Princesa Kaguya. Me pareceu realmente chamativo, e quando a gente foi assistir foi uma pérola, um cânone que realmente entrou pros nossos favoritos rapidinho. Na verdade, esse rapidinho não é tão verdade, porque para poder entrar nos nossos favoritos, a partir de certo ponto já era o melhor anime que a gente assistiu desse ano, mas isso demorou bastante, até porque a gente assistiu Eni com uma calma absurda. Slice of Life geralmente são aqueles animes, aqueles mangás, essas obras que a gente gosta de ler com calma mesmo, ver, apreciar ao máximo, só que ainda assim a gente vê num ritmo até que rápido. Obras como Yokohama e Yotsuba a gente terminou em menos de um mês, porque estava bem agradável a leitura, a gente gostava de ler, a gente lia todas as manhãs, e foram mangás que realmente nos divertiram, e mesmo que tenha um ritmo mais calmo, não seja tão acelerado, tão hypante cada capítulo igual, sei lá, um Monster da vida, ainda assim é muito divertido e gostoso de ler, então a gente acabava lendo muitos capítulos. Eni tem sim essa parte do gostoso de ser confortável de ler, mas Eni é um slice of life denso, um slice of life relativamente pesado, um slice of life que, se você vê com muita pressa, talvez você não aprecie tudo que o anime tem. É uma coisa que eu lembro, que eu senti quando eu assisti Eni, é que acho que é o anime com os episódios mais longos que eu já vi. Não em tempo de duração, até porque a duração é normal, cerca de 24 minutos, mas os episódios têm tanto conteúdo e são tão calmos, são tão detalhistas, que faz parecer um filme cada episódio. E realmente a gente assistiu com essa calma porque cada episódio foi feito com um carinho absurdo e com uma direção detalhista, uma direção realmente cuidadosa que não deixou a gente assistir muitos episódios de uma vez. Foram raras as vezes que a gente viu mais de um episódio no dia, e a gente demorou cerca de 3 a 4 meses para terminar um anime de 50 episódios, que é um tempo relativamente bem grande. Ele proporcionalmente foi disparado o anime que a gente mais demorou para poder assistir. Claro, animes como Gintama, One Piece, que tem 300, no caso de One Piece, né? Mais de 1000 episódios a gente demorou muito mais, mas cara, 50 episódios de One Piece, que dá mais ou menos, sei lá, uns 100 capítulos do mangá, a gente viu o quê? Uma semana. E indo pra sinopse de Eni agora, falando mais sobre a história do anime mesmo, até porque o vídeo não é uma review, e sim uma recomendação. A história conta de uma menininha, uma história bem simples na verdade, conta a história de uma menina órfã que foi adotada pelos irmãos Matthew e Marilla, que buscavam um menino para ajudar o Matthew, o trabalhador da casa, no serviço braçal, na agricultura e tudo mais. Mas por engano, o orfanato envia uma menina
essa menina de cabelos ruivos aí que você tá vendo, no lugar e eles acabam ficando com ela. Na verdade, antes de ficar com ela não foi tão rápido assim, porque no começo a Marilla rejeitou completamente a ideia, mas conforme ela foi convivendo com a Anne, por alguns poucos dias, ela ficou com uma certa dó e um certo desejo, uma curiosidade de cuidar dessa menina tão peculiar. Eu acho que uma das mais belas mensagens que o anime de Anne tem é como esse acaso, esse evento que era até indesejado pelos dois irmãos, se tornou para eles o maior presente da vida deles. A Anne, que era essa menina que eles não queriam mais, porque ela até gostou dela, porque ele é um cara mais tímido, sabe? Ele nunca falou com uma mulher na vida, quase nunca falou com ninguém. E conversando com a Anne, quando ele buscou ela, ele se divertiu bastante e gostou dela. Mas a princípio eles não queriam ter ela, eles queriam um menino mesmo para poder ajudar ele a gerar capital, conseguir dinheiro, fundos para poder sustentar essa família. Mas vendo a Anne mesmo, com o passar do tempo, das semanas, eles só conseguiram se apaixonar por ela, igual os telespectadores. Cara, é tão fácil gostar da Anne e no final fica essa mensagem, cara, foi um acaso, foi uma coincidência, mas foi o maior presente que poderia ter acontecido na vida deles. E é legal como o anime de Anne é muito mais calmo, muito mais realmente detalhista, como eu falei, do que o livro eu senti pelo menos. Porque na primeira vez que eu li o livro, o que eu lembrava mesmo era da Anne, o único personagem, sabe? Mas no anime, cada personagem, a Marilla, o Matthew, a Anne, tem um cuidado tão especial que faz você criar um carinho tão grande por eles. E o que eu mais gosto da direção do Takahata aqui nessa série é a ambientação que ele cria, os cenários que são extremamente maravilhosos, misturado à trilha sonora, e por mais que seja uma animação de 79, ela não é nem um pouco inferior às recentes, porque ele lida com calma com tudo, usa das cores a seu favor, usa do movimento dos pássaros, das árvores, de painéis mais parados, de takes mais longos, para criar um ambiente que é extremamente imersivo. Cara, o Takahata ele tava tão potente na anime de Anne que ele conseguia transformar cenas de diálogos simples, às vezes assim, um diálogo numa mesa de café, em diálogos que você nunca esquece. Anne é um anime relativamente bem desconhecido, você vai ver poucas pessoas falando. Inclusive, se vocês quiserem, na verdade, não precisa querer não. A gente vai deixar aqui no link na descrição e na descrição do vídeo mesmo, né? Alguns links de alguns canais que fizeram vídeos sobre Anne, porque é uma obra realmente pouco conhecida e pouco falada. Não é à toa que esse vídeo provavelmente vai pegar poucas views. E além de muito bem dirigido, Anne também traz mensagens muito bonitas e importantes para a nossa vida, além da mensagem que eu falei do acaso, da Anne ter aparecido e ter virado uma pessoa tão importante para o Matthew e para a Marilla. Traz mensagens realmente maduras e importantes para a vida de cada um. E por isso ele seria um anime que eu recomendaria para literalmente qualquer pessoa. E é muito interessante como o Anne não se prende em ser fofinho o tempo todo, até porque é um anime bem realista, por mais que tenha algumas coisas um pouco absurdas, né, dela ser adotada, deles aceitarem ela e tudo mais, tem alguns assuntos que são extremamente delicados, que não costumam ser tratados em Slice of Life desse tipo, mas que são feitos com muita qualidade. Como por exemplo, eu posso citar a minha experiência com Anne, que desde o episódio 30 mais ou menos, lá pra reta final de Anne, os últimos 12, 15 episódios, todos os episódios tem algum personagem chorando, porque o contexto dessa parte da série, ele é muito melancólico, mas ao mesmo tempo muito interessante, que faz você ficar cativado com a história, e mesmo vendo poucos episódios por vez, cada um tem muito significado. Por isso que a gente assistiu um pouquinho episódios de Anne, porque a gente não precisava de muitos episódios para sentir um impacto forte. Cada episódio, cada cena, aqueles 20 minutos extremamente longos, parecendo uma hora, era o suficiente para nutrir a gente com uma história extremamente bela, bem feita e cheia de amor e carinho. Anne é aquele tipo de anime que eu realmente recomendaria o pessoal assistir com cautela, na calma, assim, poucos episódios por dia, sabe? Tem muita gente que eu ouvi, por exemplo, dizer que, sei lá, que o Lucky é um anime para você assistir poucos episódios por dia, para aproveitar cada episódio, isso aqui. E eu discordo completamente disso. Que o Lucky foi um anime que a gente terminou o quê? 4, 5 dias e virou os nossos favoritos. Porque pra mim é hype puro, todo episódio assim, coisa maluca acontecendo, é insano. Só que Anne, cara, é um anime que pouca coisa acontece nesse episódio, só que é tanto conteúdo denso, cada episódio vai adicionando, vai trazendo mais pra obra. E, claro, como a gente disse, foi com Anne que a gente acha que o Isao Takahata se consagrou como um dos melhores diretores da história do Japão. Tá no meu top 5 dos animes. Mas tem outras obras dele, em especial 2 filmes que a gente gosta pra caramba, que a gente vai estar recomendando aqui de bônus pra você ver
depois que você terminar N e ficar com uma saudadezinha, ou antes de você assistir N, só pra você ter uma noção de qual é que é a pegada desse diretor. São os que a gente já recomendou antes, O Monte Porporo e O Conto da Princesa Kaguya. O Monte Porporo conta a história de uma menininha, tipo a N, que vai trabalhar em uma roça e ela começa a ter algumas lembranças da infância dela, ela vai vendo elementos da vida adulta dela que lembram coisas do passado dela, e o Isao Takahata mistura isso com uma maestria muito legal, com uma delicadeza muito grande, para poder fazer algo simples, ser simbólico, assim como ele, e com aquela direção de filme maravilhosa, com a trilha sonora bem bacana, e é espetacular. Assistam O Monte Porporo. E o Princesa Kaguya é uma adaptação, uma recriação do que seria o conto, famoso no Japão, o Conto da Princesa Kaguya, que conta a história de uma menina, a Princesa Kaguya, que ela é encontrada num bambu por um velhinho, e daí ele e a esposa dele vão cuidar dessa princesa e tratar ela realmente como alguém da realeza. E no filme eles trazem coisas de ouro, roupas chiques, tendo realmente dela uma vida de princesa, e algumas confusões acontecem, não sei bem como dizer, mas chega um ponto que acaba... Interessante que o Isao Takahata, eu não sei se é coincidência, mas acho que é o estilo dele mesmo. Todas as obras que ele trata praticamente envolvem a vida no campo. Princesa Kaguya com a família dos vovozinhos lá, plantando, colhendo bambu. O Monte Porporo com a menina já adulta trabalhando no campo, nas lavouras de tinta. Acho que é assim que fala. E N, a vida da N no campo mesmo, né, sendo adotado pelos dois irmãos que trabalham lá. É uma atmosfera que esse cara consegue trazer para realmente uma vida mais calma, uma vida mais relaxante. E com esses animes, com os slice of life no geral, mas esses do Isao Takahata, a gente consegue perceber como a nossa vida às vezes está movimentada pela tecnologia. A gente acaba perdendo de apreciar o que é importante na vida mesmo. Esses momentos calmos, esses momentos valiosos, às vezes só uma refeição, um momento, um café com a família, mas que a gente deixa de aproveitar por tão acelerado que a nossa vida está. E esse cara consegue trazer nesses animes essa mensagem que a gente tem que aproveitar esses momentos, porque eles não vão durar pra sempre. E outra coisa muito legal de ver na direção do Isao Takahata em N é a forma com que ele cria as metáforas, as imaginações da N em forma de animação. Porque, igual o meu irmão acabou de falar, N é muito especial por trazer essa calmaria, esse convite a desacelerar seu pensamento, esse convite a desacelerar o seu ritmo para apreciar as coisas pequenas. E é muito legal ver a N, uma personagem criança, inocente, se divertindo tanto com coisas tão simples, se divertindo nomeando árvores, caminhando pelos campos, imaginando como é ter uma amiga, imaginando como é ter uma amiga do coração, fazendo amizades, indo para a escola, errando, tendo falhas, cometendo algumas bobagens aí pela série, que são várias que a gente vai ver, e ao mesmo tempo evoluindo com isso, estudando, desejando um futuro melhor para a vida dela, para as pessoas que cuidam dela. E ele traz uma série de mensagens extremamente valiosas, e por isso é o melhor anime que a gente assistiu esse ano e uma das obras que a gente mais recomenda a você ver. Avisei aqui no final, se você realmente ficou curioso e interessado para poder assistir essas 3 recomendações, tanto Memórias de Ontem quanto Princesa Kaguya, tem na Netflix para você poder assistir com uma qualidade absurda. E N tem tudo disponível no YouTube, cara. É só você pesquisar aí a Kaguya em português que vai aparecer o legendado em português, que na verdade português de Portugal é bem engraçado de assistir. Assistam mesmo assim, não se preocupe com isso. Até o episódio 39, se eu não me engano, e em diante não tem mais. Mas a reta final você consegue assistir em inglês, tem tudo em inglês. Uma qualidade ainda melhor. Sim. Então, mesmo que você esteja arranhando no inglês, cara, vai, não é muito difícil não, tem que falar os termos tão complexos. É bem fácil de entender, você vê o que está acontecendo, você faz imagens, o contexto, traduz lá na hora e tem um dos melhores animes que você vai ver na sua vida, te garanto. Como próximo vídeo a gente estava querendo fazer um vídeo em recomendação do mangá Houseki no Kuni, que esses dias a gente foi fazer uma viagem para Minas, não tinha muita internet lá e tal, daí a gente, como tem a coleção aqui em casa, aproveitou para ler, deu uma relida e tivemos grandes surpresas que a gente vai estar comentando num vídeo futuro, muito em breve, então aguardamos você lá. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, que isso é extremamente importante pra gente, motiva a gente mais a fazer mais vídeos, fazer mais conteúdo sobre esses animes diferentões que a gente quer trazer pra vocês, que é o nosso grande objetivo desse canal, né? Trazer vídeos sobre animes que ninguém fala sobre, mas que são realmente únicos, tais como N, Houseki no Kuni, que a gente acabou de falar. Então é isso, se você gostou, deixe seu comentário, se inscreve, pode comentar qualquer coisa aí, comenta seus top 5 personagens favoritos de N, o meu é N, Marilla,
Josephine Bari, Diane Neffel. E aí, gente, obrigado por assistir até aqui e falou!